Live de quinta. Realização: Projeto Sou Maior que o Câncer. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Que alegria iniciar mais uma live na noite de hoje, né? Espero que vocês gostem do tema que a gente preparou para essa noite, preparou para essa live, né? Tá curtindo, né? E interajam com a gente aí nos comentários, né? A gente tem um convidado super especial para a noite de hoje, mas antes de começar, eu queria já convidar você a curtir as nossas redes sociais, as redes sociais do projeto Sou Maior que o Câncer, né? A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, tem o nosso site, soumaiorqueocâncer.com.br, né? E fica aí com a gente para o nosso convidado dessa live. Lembrando que essa live, depois de transmitida, ela fica salva no nosso Instagram e você pode acessar também pelo YouTube e pelo nosso podcast. A gente está no Spotify e no Deezer. Basta procurar como Live de Quinta, que você com certeza vai encontrá-las, tá bom? A gente vai falar hoje de um tema que nos é muito caro, que a gente tem um carinho imenso por ele, né? A gente vai falar sobre o poder de transformação que a arte tem na nossa vida, né? E discutir esse poder. E a gente vai discutir isso com pessoas que fazem, com uma pessoa que faz arte o tempo inteiro, né? Que aprendeu arte em casa e que com certeza tem muito a nos ensinar com a sua experiência aí no mundo das artes, né? Então, e eu quero começar trazendo o trecho de uma música do Rapa. O Rapa diz assim numa música: paz sem voz não é paz, é medo, né? E essa pessoa que vem falar com a gente hoje tem muita voz, né? Então, por isso que a gente traz ele para cá para estar com a gente. Chega aí, meu parceiro Luciano Vidigal. Esperando o Luciano chegar. Fala, Luciano. Oi, boa noite. Bom? Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Estava explicando um pouquinho aqui, usando até uma letra do Rapa, né? Paz sem voz, não é paz, é medo, né? E você é uma pessoa que traz essa voz aí para falar e fala coisas muito coerentes, e fala coisas que são necessárias, né? Falar um pouquinho de você, né? Você é cria da favela do Vidigal, né? Roteirista, diretor de teatro, cinema, né? Ator também. Mas eu vou deixar que você se apresente aí para esse pessoal que está chegando aí na live. Ah, que massa. Não, achei ótimo você falar do Rapa, porque o Rapa realmente sintetiza muito essa minha trajetória como artista. Eu tive o privilégio de trabalhar com eles um tempo, conheci pessoalmente o saudoso Marcelo Iuca, né? E aprendi muito a nível intelectual ali com eles. Aí quando você cita Minha Alma, que foi uma música, foi um clipe que eu trabalhei como assistente de direção nesse clipe, e realmente eu me aprofundei muito nessa letra, nessa música. E aí quando você abre, é coisa de ancestralidade, como dizem os africanos, né? Muito massa, assim. Então, vamos lá, boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite, agradecer a Ana, a Aninha, né, que fez esse elo aí, né, entre a gente. Isso aí, isso aí. Intermediária. Que foi a intermediária, é verdade. Então, pessoal que está chegando aí na live, eu sou o Luciano Vidigal, eu sou um artista, né, eu gosto de me apresentar assim. Eu sou hoje mais cineasta, assim, atuo muito na área do cinema independente, sou ator também. Tenho 30 anos de Nós do Morro, né? Sou um dos fundadores ali da primeira turma do grupo de teatro Nós do Morro, que é um grupo de teatro que começou um trabalho sociocultural no Vidigal, né, com o objetivo de dar acesso a quem necessitava de acesso, que é um direito nosso, né, o acesso à arte, acesso à cultura, ao entretenimento, e formar atores e técnicos para o mercado de trabalho mesmo das artes, né? E aí, dentro do Nós do Morro, eu comecei como ator, como aluno, depois teve uma filosofia que o Guti Fraga, que é o fundador, ele classificou isso dentro do Nós do Morro, que foi a filosofia de você multiplicar a sua arte. E aí vieram os multiplicadores, que eram os alunos
que se tornaram professores. E eu fui desse projeto de multiplicadores. Então, eu me tornei professor no Nós do Morro também. E isso foi também, até hoje, uma grande base como diretor de cinema. Porque ali eu tive que ter uma turma, eu tive que elaborar uma peça de teatro no final do ano, enfim. O que é importante dizer que eu sou filho de um projeto que eu acho que tem como uma grande metáfora, uma grande filosofia de vida, que é uma fábrica de sonhos, né? O Guti Fraga sempre falou isso, assim, é possível, né? É muito possível, assim, você conseguir o seu objetivo, o seu sonho, ganhar o mundo, né? Então, eu acho que o Nós do Morro, que é essa escola artística, esse meu contato com a arte, ele me deu isso, e eu percebi que eu, como multiplicador, também estava injetando isso também na vida de outras pessoas. Então, eu sou filho desse projeto, como eu te falei. Entrei com 10 anos, estou lá há 30 anos, e foi ali que eu aprendi tudo. E aí a minha formação ela veio de teatro. Depois eu me formei na CAL, né, que é um curso particular de teatro, uma faculdade de teatro. Eu fui ali também, consegui me formar ali, e depois fui estudar cinema. Foi onde eu me encontrei, porque a Rosane Svartman e o Vinícius Reis são dois cineastas. Enfim, a Rosane hoje é autora de novela também, novelas importantes, sucesso na TV Globo. Eles fundaram um núcleo de cinema no Nós do Morro, assim, para pessoas que estudavam teatro. E através dessa iniciativa desses dois cineastas, a gente começou a ter acesso à história do cinema e começou a ter acesso à prática de roteiro para o cinema. Então, ali eu me identifiquei muito. E aí eu comecei a estudar cinema. Foi um incentivo para estudar mais cinema. E aí, naturalmente, comecei a escrever muito sobre, enfim, minha vida, sobre o cotidiano daqui onde eu vivo, sobre pessoas que estão ao meu redor aqui, personagens, e aí me tornei cineasta, assim. E aí, hoje eu digo que eu sou mais cineasta e também sou ator, né? Porque a gente não deixa de ser ator, mas hoje eu tô muito forte mais como cineasta. Assim. Então, a gente pode dizer que tudo que você viveu no Vidigal, você conseguiu jogar para a tua obra, né? Eu acabei revendo as coisas que você fez, né? Até para a gente poder bater papo, porque tem tempo que eu vi, então a gente vai revendo algumas coisas, né? Revi principalmente o Cidade de Deus, né? 10 anos depois, como foi emblemático quando eu assisti e como continua emblemático, né? É legal e você vê com outros olhares agora, à medida que você vai amadurecendo, o seu olhar para a obra muda, né? Eu comecei a perceber coisas que eu não tinha percebido a primeira vez que eu assisti. Mas, voltando aqui um pouquinho, você foi filho de uma empregada, você é filho, né, de uma empregada doméstica, não é isso? E uma família grande, e sua mãe trabalhava na casa do Otávio Miller, né? Se eu pesquisei direitinho. E isso influenciou você, assim, o teu olhar para a arte, né? Isso, a sua mãe dizia que você, para não prestar atenção no Otávio, que ele era maluco, que ele falava sozinho pela casa, né? Total, você pesquisou muito bem, cara, muito bem, total, um bom resumo aí da minha trajetória, como é que tudo começou. É exatamente isso, assim, a minha mãe, ela trabalha, o Otávio Miller, ele morava aqui no Vidigal, né? É um cara que eu respeito muito, que eu adoro, e minha mãe diz que foi um dos melhores patrões que ela teve na vida dela, ela tem um carinho muito grande por ele, ele foi um cara muito carinhoso mesmo ali, na relação com ela ali. E aí ele assim, é ator, e ele ficava meio que trabalhando o personagem, decorando o texto, e esse universo, essa loucura, né, de você falar sozinho, de você colocar intenção nas falas, me pegou ali. Eu com 10 anos, eu ficava ali no trabalho da minha mãe, depois da escola, e ficava vendo ele no quarto, e minha mãe falava, cuidado que ele é meio doidinho, ele é gente boa, mas ele é meio doidinho, mas é do trabalho dele. Essa loucura que o Otávio Miller trazia no mundo interior dele me cativou ali com 10 anos, sabe? Eu percebi eu fui mordido ali já pelo bichinho da arte ali. E aí foi através disso que eu fui procurar o Nós do Morro. E foi nessa, eu sabia que tinha do lado da minha casa tinha um grupo de teatro, que era gratuito, né? Que isso é importante dizer, gratuito. E aí eu fui, procurei e comecei lá. E é importante você falar também de Cidade de Deus. Eu vi que estava aqui na live o Lan Martini Ferreira, que é um cara que enfim, é meu mestre ali. Eu trabalhei com ele no Cidade de Deus, no filme do Fernando Meirelles e a Kátia Lund. Também foi um divisor de água, que eu estudava cinema na época, que foi o meu maior estágio de cinema ali, né? E o Lan Martini é um dos meus mestres, assim, que estava aqui na live. E o Cidade de Deus, então, eu trabalhei no filme Cidade de Deus, né? E é legal você falar que você viu e que você enxergou mais coisas, né? Por isso que é bom a gente ver o filme que a gente gosta mais de uma vez, né? Pois Repetir isso. Não,
E é fenomenal, assim, como vocês tinham a sensibilidade de tocar em algo. Assim, a gente tem que. É fácil a gente olhar para uma realidade com o olhar que a gente tem hoje, mas olhar para alguma coisa que vocês produziram lá atrás, anos 2000, início dos anos 2000, sabe? A coragem de trazer algumas coisas para as telas, e isso, de repente, dá repercussão para o mundo, né? Porque vocês foram para o mundo com Cidade de Deus. Sim, total, cara. E hoje eu sou um cara que eu sou ativista, né? Principalmente na causa do protagonismo da negritude, né? No audiovisual, na arte de uma forma geral também. Como eu tô mais forte no audiovisual, eu sou esse ativista. Então eu hoje, quando eu olho a minha luta e olho em volta das pessoas que estão nesse movimento comigo, eu percebo quanto foi grandiosa a luta do passado, né? É o que você falou, um filme de 2000 e pouco, assim, aí você vê ele hoje. Então eu falo dessa metáfora porque, assim, eu sou muito grato aqui a Zezé Mota, ao Abdias do Nascimento, enfim, pessoas que, Elza Soares, que tiveram uma militância e um ativismo muito forte nessa causa e que hoje a gente continua. Então, quando você fala do ontem, eu tô lendo também O Defeito de Cor, que é um livro da Ana Maria Gonçalves, que é uma obra-prima e que é de 1800, assim. E aí você vê como é contemporânea essa luta ali dos escravizados até hoje. Então, Cidade de Deus, ele tem essa coisa do passado mesmo, que foi naquele momento ali, né, que eu filmei uns 10 anos depois, né, já tem mais de 10 anos hoje o filme, mas que ainda é um retrato muito, muito contemporâneo, né, e muito atual, né, que é essa diversidade na vida, nos caminhos desses atores negros oriundos das favelas e que fizeram parte de um filme que foi indicado a 4 Oscars e que é conhecido mundialmente e que tiveram trajetórias diversas e cruéis, assim, o porquê isso, por que o mercado é assim, o que temos que refletir sobre isso, sabe? Como é o racismo estrutural dentro desse mercado para atores. Então, eu acho que o filme ele ainda é muito ainda mais. Eu vi que o Netflix, que ele tá no Netflix, né? O filme tá lá. Quem quiser assistir, tá disponível no Netflix. O documentário Cidade de Deus 10 anos depois. Hoje ele colocou como um dos documentários mais importantes, assim, da plataforma. Claro que foi pós essa tragédia com o George Floyd, né? O mundo ele deu essa mudada por causa dessa tragédia. Então acho que o cinema também teve isso. Então se hoje tem essa atualidade, essa presença real, é muito desse acontecimento também. Te assustou visitar o mesmo cenário 10 anos depois, visitar as pessoas, visitar aqueles atores? Porque, assim, a gente sempre fica imaginando, né? Até eles falam isso no documentário, que o filme, pela proporção que ele tomou, a expectativa que as pessoas tinham com relação aos atores eram bem outras, né? Então teve gente que acabou indo por um caminho, né, que não foi dos melhores, gente ator que foi preso. Te assustou isso, olhar para esses atores de novo e ver o caminho que eles seguiram? Me assustou muito. Eu digo que esse documentário foi um grande exercício de ética, um exercício de emoção, assim, porque eu fiquei. Teve um momento que acabou a filmagem, eu fui para casa, eu fiquei muito mal, assim, encontrei um dos atores, eu vou contar essa história rapidinho aqui, que eu fiquei muito mal, fiquei bem entristecido com a situação do ator e aí eu resolvi escrever. Eu gosto muito de escrever quando eu tô um pouco abalado emocionalmente, eu acho que escrever é uma boa saída, assim, poesia ou crônica, o que for. Mas eu fiquei muito assustado, né, cara, porque assim, o meu trabalho era o seguinte, o Fernando Meirelles e a Kátia Lund, até junto com a Lamartine, ali, Ferreira, eles fizeram uma arquitetura ali das favelas cariocas e eles falaram, ó, eu e a Luciana Bezerra vão buscar atores jovens negros para um filme, que é o filme Cidade de Deus, que veio do livro do Paulo Lins. A gente precisa achar esses atores e vocês vão fazer essa prática e descobrir esses atores. E aí o meu trabalho foi esse, não só de descobrir, mas como de convencer muitos deles a participar do filme, né? E aí eu lembro que um dos atores específicos não queria fazer esse filme, assim, e eu convenci, falei, cara, é uma grande oportunidade, né? É cinema, né? Eu acho legal você fazer, eu acho que pode mudar a sua vida. E 10 anos depois eu encontrei esse ator muito fragilizado ali economicamente, fisicamente, e aquilo me abalou quando eu encontrei esse ator, assim, sabe? E aí eu fiquei bem abalado, porque eu, de certa forma, eu me senti um pouco responsável, mas ele foi muito sábio e falou que ele se deslumbrou também um pouco com aquilo tudo, enfim. E eu vi que o vilão é o mercado, cara. O vilão é o racismo estrutural, entendeu?
Esse é o vilão. Então, é muito difícil você ser ator, você ser ator negro no país que a gente vive, né? É muito difícil mesmo. Não dizendo que não é possível, né? Até porque eu acho que é isso que eu quero ver na tela, né? Uma tela mais empretecida, assim. Mas, cara, eu fiquei mal. Foi muito difícil, assim. Foi um exercício emotivo e ético fazer esse filme pra mim. É porque eu fico imaginando que você, como estava responsável por escolher o elenco, né, que colaborou na escolha do elenco, e de repente, 10 anos depois, reencontrar esse elenco que você. E muitos dizem no próprio documentário que nem atores eram, né? Que se encaixavam no papel, tinham perfil para o papel, mas não eram atores. E você convenceu eles a atuarem e tudo mais, e fazem isso brilhantemente, né? E de repente você encontra e não é o que você esperava ver, né? Não é, de repente o sucesso não chegou, se é que a gente pode chamar de sucesso algumas coisas, né? E por aí vai. O que é sucesso hoje, né? E o sucesso não chega e vê que essas pessoas estão fazendo outras coisas. Eu lembro muito do rapaz, do emblemático, eu esqueci o nome dele, que leva o tiro no pé e que está trabalhando no hotel e que encontra o seu Jorge nesse processo de gravação, né? Como é marcante essas coisas, né? Isso vai marcando a gente, né? Por isso que vê É. agora, bate outras ideias, né? Sim, sim. Esse ator é o Felipe Paulino, inclusive é um Isso. talento. E essa questão do Seu Jorge foi muito na hora, assim, porque o Seu Jorge estava hospedado num hotel de luxo no Leblon e o Felipe estava trabalhando ali no hotel de luxo do Leblon. Então era um hóspede e uma pessoa que era um funcionário. E eles estavam no mesmo hotel e fizeram o mesmo filme. E aí eu olhei para o Cavi Borges, que dirigiu o filme comigo, e falei, cara, a gente tem que filmar isso, vamos ligar a câmera e vamos fazer esse encontro, né? À toa que o Seu Jorge ele não espera muito essa cena, né? Quando ele vê, ele lidar com a surpresa. Mas eu acho que, assim, tanto para o documentário quanto para o filme ficção, eu acho que eu gosto muito do acaso, né? Eu saio de casa querendo filmar já com um pré-roteiro, um roteiro, mas eu fico muito aberto às novidades que vão surgir tanto vindo dos atores ou tanto vindo dos personagens que eu vou entrevistar ali e as situações que vão surgir. O documentário mais ainda. Mas é o que você falou, quando você lida com um acaso negativo, é positivo para o filme, né? Mas como eu tinha uma ligação com esses atores do filme Cidade de Deus, muitos dali eu vi crescer, muitos são meus amigos, então era um exercício mesmo de distanciamento muito difícil que eu tive que fazer. Mas também tive muito orgulho, assim. É bom dizer que eu encontrei o Douglas Silva ali, um cara muito responsável. O Douglas é um ator muito talentoso. O próprio Thiago Martins também, que foi meu aluno aqui no Nós do Morro, bem estruturado, assim, sabe? Então, assim, eu tive alguns orgulhos aí também, é bom dizer isso. Só é triste a gente perceber que, assim, vendo esses dois, vou chamar de atores, né? O seu Jorge e o menino, né? E a gente, infelizmente, a gente olha para aquela cena e percebe que chegar onde o seu Jorge chegou, negro, pobre, ele é a exceção, né? A regra é o garoto trabalhando ali num hotel, sem ter chegado onde poderia ter chegado, né? Porque potencial tem, né? Você mesmo, quando garimpou ele, viu que tinha potencial. Mas é a realidade desse racismo estrutural que você falou aí, que vai segregando a gente sem olhar o potencial que a gente tem, né? O que a gente pode oferecer. Só a cor da pele, a classe social, o gênero, né? E tantas outras coisas que fazem a gente ficar à margem dessa sociedade. Luciano, fala um pouquinho sobre o papel do Vidigal na tua história, assim, por que o Vidigal é importante para você, você que diz com todo orgulho que é cria do Vidigal, né? Eu sou cria da Vila Cruzeiro, imagino que você conheça, né? Claro, Morei óbvio. na Vila Cruzeiro durante. Aliás, deixar claro que a minha casa aparece no começo do documentário, quando tem aquele voo panorâmico, no finalzinho a minha casa Uhum. aparece, né? Mas qual é a importância do Vidigal na tua vida? Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi até com o Yuka, cara, que ele falava muito, né? A gente fala muito do patriotismo, né, disso tudo. Da gente, que hoje em dia está se confundindo um pouco com a política, né, de uma forma errônea e tal. Mas o Yuka falava que a gente tem que ter o favelismo. Isso é muito legal, assim, eu aprendi isso com o Marcelo Yuka. Que é você ter muito orgulho, apesar de alguns problemas muito ligados ao sistema político, né, de nos abandonarem, de deixar a gente tentar deixar com que as pessoas daqui tenham que sejam visíveis, né? A gente tem muito orgulho desse lugar, a gente carregar esse orgulho. Por que eu carrego esse orgulho? Eu tenho muito orgulho daqui,
né? Sou cria daqui, falo com muito orgulho, porque aqui tem muita potência. Eu sempre falo que, assim, se você acordar às 4 da manhã, 4:30 da manhã, e se você ficar na entrada da Vila Cruzeiro, ou na entrada do Vidigal, você vai ver quantas pessoas descem para trabalhar. Se você for contabilizar, você vai ver como 99,9% dos moradores de favela carregam essa cidade nas costas. Então, assim, primeiramente é isso. São pessoas que vivem de um salário injusto, mas que trabalham para sustentar suas famílias com muita dignidade, de uma forma econômica muito precária, na sua maioria das vezes, e injusta, eu acho que é importante dizer isso, e que eu tenho muito orgulho dessas pessoas guerreiras. E que, às vezes, esse lugar chamado favela, ele é representado na grande mídia por uma minoria ou por um estereótipo de quem vive ela, sabe que isso é fatal, é um erro irresponsável sobre esse lugar aqui. A favela exala poesias, cara. A favela exala potências, a favela ela exala, ainda mais agora, essa nova geração pós-internet, assim, eu aprendo muito com a juventude que vem da favela. Então eu tenho muito orgulho de ter esse favelismo. E o Vidigal, eu sempre digo que é minha segunda mãe, assim. Eu tenho a Dona Gal, né, que criou os 6 filhos dela lá sem pai, que é minha mãe e minha rainha. E eu tenho o Vidigal, eu aprendi muito como ser humano com esse lugar, né? A favela tem regras, né, cara? A favela, você sabe que lidar com isso de ter uma cultura, né? Tem uma malandragem que você tem que se virar com ela, tem uns caminhos que é legal você ficar atento. Então, eu até me arrepio quando falo isso, porque eu aprendi muito. Então, o Vidigal é minha segunda mãe. Eu agradeço muito por ter me ensinado muita coisa sobre a vida. Eu diria que é isso. No finalzinho da década de 80, início 90, né, Nós do Morro entra na sua vida. Ou você entra no Nós do Morro, né? Depende de como a gente quiser trabalhar essa simbologia. E aí muda. De repente vira uma chave aí no Luciano, que de repente, sei lá, você já tinha visto, tinha percebido, e aí alguém vai e estimula isso em você. Eu acho que hoje, talvez por causa dessas poucas pessoas que conseguiram projeção, existe uma glamorização gigantesca, né? Principalmente do Vidigal, né? Por causa da vista do Vidigal, parece que o Vidigal é um lugar que não tem problemas, é uma favela à parte de todas as outras favelas do Rio de Janeiro, e não é bem assim, né? O Nós do Morro passa por dificuldade, o Vidigal tem todas as dificuldades que uma favela tem, né? Tem que enfrentar isso todos os dias. Que vai ficando cada vez mais difícil para um jovem que cresce em favela ter escolhas, né? Porque essas escolhas são tiradas dele, né? Eu fico olhando, por exemplo, quando Nós do Morro perde um patrocínio, é uma escolha de um jovem que está tendo porta fechada. E aí isso é muito ruim, né? Porque outros jovens não estão tendo a oportunidade que você teve, né? Total. E eu acho que, assim, eu tenho alguns divisores de água na minha vida, né? O Nós do Morro é o primeiro, óbvio, né? E eu acho que é legal falar, cara, que existe... o Rio de Janeiro, ele é rodeado de favelas, né? E nós somos diferentes, cara, ainda bem, né? Nós temos culturas diferentes, né? E eu acho que, assim, qual é o privilégio do Vidigal? É a vista, né? A gente tem uma vista linda, isso é, enfim, inadmissível não assumir isso. É uma poesia vista daqui. A gente é bem localizado, sim. A gente está aqui na zona sul do Rio de Janeiro, mas é uma favela, né, cara? O poder público ainda não está tão presente aqui, ele é abandonado, né? Você vai lidar com questões de saúde, né? Lidar com questões de cultura. Então, eu acho que educação, então eu acho que esse investimento que tem que vir do poder público, até porque a gente, né, descontar o nosso salário, nosso imposto de renda para que aconteça esse serviço, ele não acontece aqui muito presente, né? A gente sempre fala que, assim, a força bélica chega rápida, né? Entendeu? A primeira coisa a subir o morro geralmente é a polícia, né? Assim, no momento de confronto. E a gente quer que suba mais a educação, que suba mais a cultura, suba mais a saúde, que seja injetado, assim, a favela com investimento mesmo nesse lugar. Então é isso, falta isso. Então a gente ainda tem até aquela frase, a favela venceu. A favela venceu? O que a favela venceu, gente? Tem muita luta ainda tem muita gente morrendo, ainda tem bala perdida, ainda falta investimentos muito sérios aqui, investimentos humanos, né? Então eu acho que ainda tem muita luta. O que eu te digo as pessoas que vivem aqui são potências, são guerreiras, são resistentes, são, para mim, assim, eu vejo com muita poesia.
E o Nós do Morro, ele entra na minha vida assim, sabe? Um garoto de 10 anos que tinha que trabalhar para ajudar a mãe ali, a sustentar os irmãos. Aí eu comecei a fazer teatro e o Nós do Morro, ele trouxe a minha autoestima. Ele trouxe meu autoconhecimento. Ele me fez enxergar as diferenças e as complexidades que o mundo tem, né? Isso tudo através da arte. Transformou a minha vida. Essa consciência que eu ganhei não tem mais volta. Eu sempre falo isso para meus alunos, cara, você pode ter um monte de coisa, né? Carro, casa, relógio, tênis, que vão te roubar isso, né? Que é o material. Mas a sabedoria que a arte te dá, que Nós do Morro me deu, ela não tem mais volta. Ela tá aqui, né? Então eu agradeço, eu sou muito grato a esse trabalho que foi feito, que era um trabalho que deveria ser feito pelo governo mesmo, que você falou. E aí vem um cara que é o Guti Fraga ali e tem essa iniciativa aqui dentro de uma favela e ele consegue trazer patrocínios ou o que for através do projeto, mas é o que você falou. Se existe uma saída para que a gente tenha um Brasil mais igualitário, no sentido de democracia, até de poder e de justiça, eu acredito muito nesses projetos socioculturais, socioesportivos e socioeducacionais. Então, eu acho que os governantes e as empresas precisam investir nisso para ter um Brasil melhor. Não é demagogia, é uma coisa muito real. Eu sou filho de um projeto sociocultural. Então, eu acho que o Emicida também é, sabe? Então, assim, sabe, eu tô falando do Emicida porque eu acabei de ver o filme dele e fiquei impactado. Então, eu acho que é investir nessas potências, que a gente só vai ter um Brasil mais inteligente, olha. Com certeza. A sua produção artística, ô Luciano, seja ela como ator, diretor, né, roteirista, ela sempre vai trazer um assunto que é relevante, pelo menos na maioria delas, né? Que a gente precisa falar, né? Não importa quanto tempo passe, infelizmente, a gente precisa falar de racismo, a gente precisa falar de preconceito. Para mim, isso deveriam ser temas superados já. É inadmissível, em pleno 2021, alguém com poder dizer que racismo não existe, né? Logo depois que um negro é morto num supermercado. Enfim, é maluquice isso. Mas a gente precisa falar sobre isso, por causa de pessoas como essa que disse. É muito difícil no Brasil produzir o que você produz. Você encontra muitas portas fechadas, muitas barreiras, porque na minha cabeça eu fico imaginando que seja. Mas acho que é bom a gente falar isso para as pessoas, porque parece que tudo é muito fácil, né? Porque a gente senta diante de uma televisão, como eu fiz agora. Sei lá, abri o Netflix, estava lá. Documentários, filmes, tudo que eu preciso. Mas o processo por trás disso não é um caminho fácil, né? Tocar nesses assuntos e conseguir investimento nisso, conseguir alguém que banque isso, não é um processo muito, muito simples de ser feito. Você ser artista no Brasil já é difícil, né? Você já encontra muitos empecilhos e dificuldades para que você se estabilize economicamente com a profissão, com o ofício que você está exercendo. Ponto. Você ser negro, você ser negra e ser da favela e resolver viver disso é o triplo, eu diria assim. É muito mais difícil, sabe? Porque realmente não tem o investimento, como eu te falei, justo, né? Que deveria ter na cultura. Se você for na pirâmide ali governamental, você vai ver que a cultura ela tá lá embaixo, assim, ela não é prioridade, sabe? Então quando você resolve ir para esse caminho, assim, você já sabe que você vai encontrar alguns leões aí para você enfrentar. Então é muito difícil, sim, cara. É muito legal você falar dos temas dos meus filmes, das minhas obras, porque como eu te falei, eu vou falar de amor, vou falar de afeto, vou falar de muitas coisas que eu quero falar, mas sempre vai estar presente quem eu sou. E como eu estou te falando, se a gente tem isso há 4 séculos, né, que a gente discute essa questão do racismo estrutural no nosso país, e ontem morreram 2 meninas assassinadas, pretas, 2 crianças, como que eu não vou falar sobre isso, sabe? Como que eu não vou... Eu não quero só fazer arte só por entretenimento, cara. Isso não me preenche como ser humano, sabe? Então, acho que você consegue, sim, fazer o entretenimento e ter essas discussões dentro das suas obras, né? Para que a pessoa veja o seu filme ou escute a sua música e reflita sobre esse lugar que ela vive, esse lugar que ela habita. Então, acho que ainda é muito árduo e muito doloroso, é muito difícil, sim. Aí você fala assim, agora, o que é prioridade quando eu vou trabalhar nas minhas obras artísticas? É a qualidade, né? Eu privo muito a qualidade, porque eu acho que a qualidade é o que vai te, de certa forma, fazer você entrar no game e quebrar essa coisa da exclusão aí do mercado artístico. Então, eu acho que
importante a gente tentar fazer tudo com muita qualidade, não dizendo que a gente não possa errar, que a gente tem esse direito de errar. Por mais que nos tiram esse direito de errar nos nossos trabalhos, mas eu acho que tem que ter muita qualidade para você entrar ali no game, sim. Mas eu te falei, o mundo mudou, cara. Eu acho que não tem mais volta, não dá mais para você não ter essa diversidade ali no audiovisual, não dá mais para você ter essa mídia embranquecida e você não ter essa representatividade, entendeu? Então, eu acho que é por aí, assim. A gente tem basicamente a mesma idade, né? E a gente já caminhou um pouquinho, ainda vai caminhar um pouquinho mais. Mas qual é o teu olhar para o futuro? Você falou muito dessa molecada, dessa geração de internet, né? De celular e tudo mais. Quando você olha para o futuro, Luciano, principalmente para a população negra, população pobre, população favelada, como é que você enxerga o futuro? Cara, eu sou filho da Dona Gal, né? Ela veio do interior da Bahia, numa cidade chamada Cruz das Almas. Minha mãe, ela tem muita fé, né? Assim, ela acredita muito na fé. Então, eu acho que o que eu aprendi com ela, assim, é não perder esse otimismo, né? Ela me fortalece muito com esse otimismo. Então, eu te diria que, assim, hoje tem uma geração que surgiu pós-internet, que eu te falei dessa coisa da globalização, de você redescobrir o mundo, essa questão da consciência que a internet trouxe muito forte para essa juventude. Então, hoje eu diria que eu aprendo muito com essa geração. Eu aprendo muito com meu sobrinho de 13 anos, o Gabriel. Eu aprendo muito com meu sobrinho Davi, sabe? É uma geração muito consciente, muito antenada. Então, tipo, eu não assisti o Panteras Negras no cinema quando eu tinha 9, 10 anos, sabe? Que é uma representatividade heróica, assim. Então, eu acho que o acesso que a internet permitiu de representatividade mundial, ela faz com que a gente forme negros e negras mais conscientes e mais fortes para enfrentar esse futuro. Então, eu acredito nessa revolução, cara, revolução crespa, assim. É por isso que eu luto e vou morrer nesse ativismo. É o que eu te falei, não dá mais, não tem mais volta. Agora, assim, para que isso aconteça, é muito importante que os brancos, nesse lugar de antirracista, ele realmente que tem, né? A gente tem alguns aliados brancos que vão para o front com a gente e que realmente que tem que ceder mais esse lugar de privilégio que a gente fala. Não adianta, é só assim que a gente vai conseguir ter um futuro melhor. Essa luta também depende de você que se coloca no Instagram como antirracista e que se preocupa com a causa realmente e que precisa ceder esse lugar de privilégio. Você não vai perder ele, você só vai ter mais um preto e mais uma preta do seu lado nessa democratização do poder. Então, acho que isso precisa acontecer urgente para que a gente tenha realmente esse futuro que eu acredito que seja melhor. Assim. É importante pensar no futuro, sim. Por mais que eu viva muito presente, agradecendo aos lutadores, os militantes, ativistas do passado. Assim. Mas eu sou otimista e acredito muito nessa geração. Eles são potentes, eles vão me orgulhar no futuro. Tomara. Você no começo citou alguns nomes aí, citou Elza Soares, né, e tantos outros. A gente tem falado muito de representatividade, né? E é muito difícil para a gente que é negro, que é pobre, que é favelado, olhar para esse cenário que nos é apresentado e encontrar pessoas que de fato nos representam, né? Porque essas pessoas são silenciadas, né? Olha aí Marielle e tantos outros, por aí vai. Quem hoje te representa, Luciano? Quando você olha para as causas pelas quais você luta, quem te representa? Muita gente me representa, não só hoje, como muita gente do passado, como eu te falei, né? Como eu te falei, Abdias do Nascimento, a Zezé Mota, a Elza Soares, enfim, são nomes que quando eu vou estudar toda essa luta, né, que teve o Milton, até o próprio os Miltons, né, Milton Nascimento, Milton Gonçalves, enfim, são pessoas que quando eu vou estudar eu vejo o quanto eles tiveram que tentar quebrar essa porta para que a gente começasse a entrar no game, né, entrar no mercado artístico, que ainda é muito árduo, né, mas assim, quando eu vejo um especial da TV Globo, Fala Negras, ali, que o Lázaro Ramos dirigiu, você vê que tem uma coisa muito interessante nesse especial, que está disponível na Globoplay, inclusive. Você vê que o trabalho do Lázaro Ramos ali é apresentar esses artistas muito talentosos, muito inteligentes, de uma forma plural e diversa. Assim. São negros dentro dessas características, são plurais e são diversos, e são negros e negras. Então, assim, a gente tem essa representatividade, ela está aí, latente. O que nos falta ainda é
que, como eu te falei, a branquitude que está nesse lugar de poder, de ditar regras e escolher, nos abrir, assim, nos abrir essas portas e acreditar, porque essa geração ela está começando a invadir, está começando a quebrar esse lugar. Então eu vejo assim, hoje eu procuro ser muito diverso. A gente tem muita gente bacana, preta, que representa, tem muita representatividade aí, e que surgiu muito com a internet. Então, assim, cara, se eu for te falar, eu vou ficar aqui, tipo, eu te falei, já começo pela Ana Maria Gonçalves, em Defeito de Cor, que é o livro que eu tô lendo agora. Aí você vai pro Silvio de Almeida, sabe? Aí vai pra uma juventude. Aí você pega uma juventude latente, né? Aí você vai pra música, aí você começa a brincar com a música, aí você vai pro pop, aí vai pra Isa, aí você brinca aí, sabe? Aí você começa, tipo, tem uma diversidade aí, o próprio Maxwell, que trabalha com artes plásticas, assim, tem uma diversidade muito interessante, sabe? Assim, Yasmin Tainá, diretora de cinema, Juliana Vicente, então, assim, existe uma geração que eu me sinto representado por elas. Que bom, e que venham mais, né? E essas pessoas, eu fico pensando sempre como abriram espaço pra gente, né? Por exemplo, eu sou professor hoje, trabalho com educação, sou coordenador pedagógico. Quando eu olho para trás e vejo as pessoas que batalharam para abrir espaço para a gente, é quase que uma responsabilidade nossa abrir espaço para outros também, né? Eu fico imaginando que você, quando está ali selecionando as pessoas que vão trabalhar com você, fazer parte da sua obra, talvez seja isso que move o seu coração, né? Trazer gente que está fora desse nicho aí, desse mercado que sabe, trazer essas pessoas, de repente, gente que nem se imaginava ator, gente que nem se imaginava figurinista, e você vai e lança essa pessoa aí pro mundo, né? Adoro. Cara, isso me dá muito desejo, você descobrir talento, assim. Eu gosto muito de falar de ator que tá ali no teatro, sabe, há anos, ou que tá ali estudando o seu teatro ali, seja na sua rede ali, né? Eu vi que tem a rede da Baixada de Teatro, que é muito legal. E você buscar esse ator e você revelar ele pro mundo, isso me dá muito desejo, cara. Isso que me atiça, é uma coisa minha, característica minha. Eu acho que as pessoas têm que ter mais esse olhar para ter essa democratização dentro desse espaço, né? Então eu acho que essa busca é importante, né? De você ir nesse talento, nessas diversidades que estão por aí, né? E tem muitos, né? A gente tem muitos, e tem uma galera com sangue no olho, uma galera muito boa, uma galera querendo entrar, uma galera querendo muitos talentos. Então, esse olhar, ele tá aqui. E a filosofia africana, né, cara? O Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Tomar muito cuidado com o ego, né? O ego, ele te leva pra uma coisa um pouco egoísta. Então, não adianta estar sozinho no rolê. Estar sozinho no rolê não adianta. É ter esse pensamento de grupo, que o Nós do Morro me ensinou muito, esse pensamento coletivo. É o que você falou. Tem que estar com os nossos. Tem que trazer os meus. Sim, e tem bastante gente, ainda bem. E que não parem de surgir isso. Mas eu acho que é uma vantagem da arte, principalmente, né? A arte, ela tem esse poder, né? Essa capacidade. Porque eu sempre olho para outros meios, né? E você enxerga a competição muito mais acirrada, né? Eu sempre, quando vejo a arte, não sei se é um olhar de quem está de fora, você que está de dentro, né? Talvez você tenha um olhar diferente. Eu não vejo competição, principalmente entre a população negra que faz arte, né? Quando eu olho para um Lázaro Ramos, por exemplo, e vejo o que ele faz no programa dele, por aí vai, né? Quando eu olho o teu trabalho e tantos outros, a palavra que me vem muito é colaboração e não competição, sabe? Porque tem espaço para todo mundo, né? Os brancos não precisam ficar com medo. E aí, assim, não sei se você... Voltou. Travou, mas voltou. Travou? Voltou agora. Travou? Voltou. Travou. Não sei até onde você ouviu, né? Eu tava falando que a palavra... Não, eu vi a colaboração, né? Eu vi você falando da competição, né? Que você não consegue ver muito enfim, dentro da negritude, e que a colaboração que você vê muito forte. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo todo mundo? Ah, ótimo. Cara, então, eu acho que assim, existe uma imposição muito, muito forte de um olhar mais que tem essa competitividade entre a gente, né? Eu acho que é uma coisa mais colonizada que vem dessa branquitude racista, fazer com que a gente pense assim.
Mas eu acho que é o que eu te falei, quando eu leio esse livro que traz essa história dessa luta desde 1800, essa luta da gente estar mais unido e lutar pela nossa liberdade, por que a gente está falando de liberdade, cara? Que vem há 4 séculos que a gente está lutando por uma liberdade. Isso tudo é liberdade. Então, essa união ela vem daí. A gente não pode deixar com que a gente, com que como eu te falei, esse olhar mais colonial nos contagie nesse lugar mais negativo. Eu acho que a gente tem que estar junto e tem muito que torcer pelo irmão e pela irmã ali, entendeu? E pelos nossos mesmo. E quando vê que ele cresceu, ir lá e parabéns, que bom, postar, e é uma vitória nossa. Eu sempre falo, uma vitória minha. Quando eu tô no pódio, cara, eu não tô no pódio sozinho, entendeu? Eu não tô no pódio sozinho. Tô no pódio com os meus. E os meus é a favela e os negros. Sim. Os que vieram antes e os que virão ainda, né? Sempre. Sim. Tem que lembrar sim. disso. Falar um pouquinho do 5 vezes Favela, né? Você é um longa, tem 5 curtas, né? Corrija-me se eu estiver errado aí, porque eu vou falar numa linguagem de quem é leigo no assunto. E, se não me engano, o seu era Concerto para Violino, não é isso? Isso. É o curta que você roteirizou e dirigiu. Qual foi a experiência? Como é que foi? Como é que o 5 vezes Favela surgiu na tua vida? Outro divisor de água. O Cacá Diegues, que é um cara que é estudado para quem quer fazer cinema vai ter que estudar esse nome, né? Um profissional que eu respeito muito, tenho muito carinho e que veio do cinema novo, né? Ele é um cara muito visionário, assim. Ele filmou 5 vezes Favela na década de 60 ali, e aí ele viu depois de alguns anos que estavam surgindo esse cinema vindo da favela, através de projetos sociais e do cinema digital, né? O cinema digital proporcionou esse acesso que fez com que algumas políticas públicas favorecesse com que a tecnologia chegasse na favela, nas aldeias indígenas, e as pessoas começaram a realizar cinema. E o Kaká viu isso alguns anos atrás, esse turbilhão nascendo. E aí ele produziu esse filme junto com a Renata Almeida Magalhães, que é a companheira dele, e ele resolveu pegar diretores oriundos das favelas e fazer esse outro olhar sobre esse tema, de 5 vezes Favela, só que agora por nós mesmos, com um olhar interno, com um olhar de quem vive. Então, o projeto do filme 5 vezes Favela é revolucionário, cara, assim, porque a gente se unificou, aquilo que você falou da união, eram diretores de filmes independentes que eu encontrava em festivais de cinemas, em cineclubes, e que eu encontrei com eles para fazer um filme. A gente se encontrou para fazer um filme, o propósito era fazer um filme. E eu digo que o filme 5 vezes Favela, ele é um filme que ele abre as portas para que a sociedade nos conheçam, para que a sociedade entre nesse lugar através do cinema. Então, ele é revolucionário porque eu acho que é um marco na história do Festival de Cannes, na França, que tem uma estreia de um filme onde todos os diretores são oriundos das favelas. Eu acho que o Festival de Cannes isso nunca aconteceu ali. Então, isso já começa um marco daí, sabe? Então, é um filme realmente que eu tenho muito orgulho por isso, assim, porque... E também você vê o seu filme no outdoor, num shopping, né, ali junto com o cartaz do Homem-Aranha, enfim. Então eu acho que é a coisa do mercado também. Então eu acho que o 5 vezes Favela ele trouxe isso também, esse olhar mais de mercado. E de eu estar junto com essa galera, com a galera que fazer cinema de guerrilha e que tem uma estrutura para poder fazer um filme mais confortável e o 5 vezes Favela é esse projeto, assim. É um projeto que tem esses 5 filmes, que são 5 curtas em um filme só, com essa temática, mas que tem muita diversidade dentro dele. Sim, tenho muito orgulho. Eles são completamente diferentes, né? É maravilhoso olhar para ele assim. Eu gosto muito do que você roteirizou e dirigiu. É o meu favorito, sem puxar sardinha, né? Já era antes. Quando a Ana passou teu contato, eu falei, meu Deus do céu, olha aí o fã. Eu tô aqui me controlando para não ser o fã, sabe? Eu tô me controlando, tô tentando aqui manter a pose, para não ficar feio na live, ou ficar mas é genial, é genial. Eu já passei para os meus alunos para a gente poder discutir essa questão, né? Porque como eu trabalho filosofia com eles em sala de aula, me permite essa possibilidade de discutir essas coisas, de trazê-los para a realidade, até porque é uma realidade mais privilegiada do que a nossa. Então, vamos discutir, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, é muito legal olhar
para esse material que você produziu aí junto com os outros diretores. Cara, assim, pode passar o tempo que for, ele é atual e é necessário, sabe? Cara, Não ficou lá atrás, não. É hoje ainda. não, eu fico muito feliz com o seu retorno, porque, assim, eu gosto muito de filosofia, assim, então eu faço cinema, quando eu vou escrever um diálogo, ou que for para uma cena, ou filmar, onde eu vou colocar a câmera, decidir onde eu vou colocar a câmera, o enquadramento, a luz, a reflexão, o silêncio que envolve aquela mise-en-scène ali, é totalmente filosófico, assim, então, quando eu vou assistir um filme ou uma série, eu sempre busco a filosofia ali nesse lugar, essa reflexão, então, primeiro eu agradeço, eu fico muito... agradecer a Ana mais uma vez, que eu tô vendo que ela está aqui muito presente na live. Agradeço o carinho e saber que o meu cinema, a minha arte, ela se concretiza também nesse lugar de junção com a filosofia. Porque, por exemplo, eu fui ver o último episódio do Euforia, que é uma série que eu adoro, assim. E o último episódio não, o episódio especial que eles fizeram pro Natal. O episódio é um diálogo, assim, num bar de um ex-drogado, né, e uma drogada, né, que é o personagem da Zendaya, que ganhou o Emmy agora com a série. Uhum. É totalmente filosófico, se você puder, assiste, assim. É totalmente profundo, é totalmente... Cara, o episódio é isso, então eu acho que o cinema é filosofia. Então eu acho que a gente tem coisas em comum aí. Com certeza, é muita filosofia, muita. Eu uso muito, eu uso muito essas mídias nas aulas, porque enriquece, sai daquela mesmice, daquela escola tradicional, né? E é a chance de... Porque eu sempre vou acreditar no poder da arte, sabe? O tema que eu propus para você nessa noite é essa arte que tem o poder de transformar, é porque eu, antes de mais nada, acredito nisso, né? Até por ter crescido num lugar onde a arte era privada. A gente que cresceu em favela, a gente sabe disso, né? A arte não é pra gente. Infelizmente, assim, quando eu digo que não é pra gente, a gente não tem acesso a ela. Essa arte não é barata. Ir ao cinema hoje é caro, ir ao teatro é caro. Então, de repente, quando você tem a chance de ser esse intermediário da arte, para quem, de repente, não vai entender que a arte pode mudar a vida das pessoas, é a oportunidade que você não pode deixar passar, né? Total. Então, é claro que a gente tem que ir ao cinema para dar risada, a comédia está aí para isso, a comédia nasce junto com a tragédia, não dá para dissociar uma coisa da outra, mas a gente também precisa pensar. A gente não pode só ver de pão e circo. Tem que ter muito mais coisa do que isso, né? É o que vai fazer a gente ser humano melhor, não tem outro caminho. E a arte, para mim, porque a arte ela alcança a gente de uma maneira que talvez outras coisas não alcançam, como se a gente ficasse mais aberto, mais acessível quando a arte nos invade, né? Não, eu lembrei do Cipa, que é um cara aqui no Vidigal que dá aula de futebol. Ele usa o futebol como ferramenta para a cidadania, assim, o esporte, né? E aí ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala para os atletas que fazem futebol com ele, as crianças, enfim, os alunos. Ele fala: quem faz futebol é mais bonito. Quem faz esporte é mais bonito. Então, e aí eu fico pensando sobre a arte, assim, e aí eu lembro do Sérgio Brito também, que tinha uma outra frase que falava: a cultura não faz mal a ninguém. Então, a arte não faz mal a ninguém. A arte te deixa mais bonito. A arte, ela é muito amorosa, ela é muito acolhedora, ela é transformadora, ela é terapêutica, ela é poderosa. Então, assim, ela tem muitas características infinitas de positividade. Ela não tem nada de negativo na arte. Então, é por isso que eu e você, acredita tanto nesse poder que transforma. E é o que você falou, assim, uma pena o nosso país não investir tanto na cultura para que as pessoas tenham mais acesso, para que ir ao cinema ou ir ao teatro, às vezes, em alguns momentos, não estou falando, não desmerecendo a arte do cinema, a arte do teatro, para que não facilite esse acesso para as pessoas que necessitam estar lá, para que o povo esteja lá. Tem muitos projetos que fazem isso, que trabalham com essa facilidade do acesso na formação de plateia. Mas é o que eu acredito, cara. A arte realmente transforma, mas transforma, eu vejo isso assim, é a minha aluna, que eu peço para ela ler o Auto da Compadecida, e ela fica nervosa ali, eu fico com muita calma pedindo para ela procurar o dicionário, para ela entender quais são aquelas palavras, e depois, no final da peça do Auto da Compadecida, quando ela vai estrear, ela vem chorar dizendo que eu ensinei ela a ler. Então, assim, é esse caminho da arte com a educação, sabe? E por isso que tá aqui na veia essa coisa mais sociocultural, porque
transforma, salva Com certeza. vidas. No final do documentário do Cidade de Deus, 10 anos depois, o narrador deixa uma pergunta no ar, né? Acho que você já começou a responder essa pergunta. Eu vou deixar você aprofundar, né? Porque já que foi você que fez a pergunta, você responde, né? Aí ele faz a pergunta assim: será que uma obra de arte pode mudar a vida de alguém? Primeiro que eu acho uma pergunta muito forte, depois de tudo que você mostrou no documentário, né? E aí termina com essa pergunta, é uma pergunta que nos deixa sem resposta naquele momento. Então eu faço uma pergunta para a pessoa que dirigiu o documentário. Será que uma obra de arte pode mudar a vida de alguém, Luciano? Olha, Abdias do Nascimento, Augusto Boal, Bertolt Brecht, sempre usou a arte como para questionar, né? Então isso é por isso que eu tento fazer arte nesse lugar, assim. E essa frase ela veio comigo e com o Cavi, assim, sabe? Esse documentário ele questiona, para questionar, porque assim, você tem um filme que é considerado uma obra de arte, mas será que mudou a vida de alguém? Será que não mudou? Então, assim, dentro do filme é realmente para questionar. Eu prefiro que vocês, o público, reflitam, respondam, já que você ama, é um amante da filosofia. Mas eu diria que na minha vida, sim, a obra de arte e uma arte mudou a minha vida. E, consequentemente, mudou a vida da minha família, sabe? Porque você acaba levando para casa o que você aprende de bom quando você tem contato artístico. Então, eu diria que a arte, eu diria que ela está até acima do sagrado, assim. Eu respiro arte, eu vivo arte, porque ela me faz muito bem. E é uma coisa de alma mesmo. Então, ela muda e muda de uma forma arrebatadora e muda para melhor. Só para melhor. Com certeza. Você saiu bem. A filosofia ensina pra gente que ela não é a ciência das respostas, né? Ela é a ciência das perguntas. Então, devolver uma pergunta para o outro, você fez filosofia, não tem problema não. O Luciano está caminhando para a reta final da live. Infelizmente, eu ficaria muito mais tempo conversando contigo. Deixa aí teu último recado para a galera. Essa live vai ficar gravada depois vai virar podcast também, tanto no Spotify quanto no Deezer, para eternizar esse momento nosso, esse encontro seu. Já te agradecer em nome do projeto pela tua disponibilidade, pela tua parceria. Assim que eu fiz o primeiro contato contigo, tu já se mostrou sempre solícito e dando dica e apoiando tudo isso. Sem nem a gente se conhecer pessoalmente, né? A gente só se conhece virtualmente, mas dizer da minha alegria que é ter passado essa hora na tua companhia, falar um pouquinho do fã aqui, cara, um admirador do teu trabalho, um admirador da tua luta, e um admirador da tua voz, sabe? A gente precisa ter pessoas como você falando e tocando em ferida, mas ao mesmo tempo refletindo, ao mesmo tempo que toca na ferida é um bálsamo também, porque a arte tem esse poder, né? É um tapa, mas é um tapa que não machuca tanto, né? Mas é um tapa que precisa ser dado. Então, te agradecer em nome do projeto, em meu nome pessoal, por essa tua disponibilidade, e conta com a gente aí para o que precisar, que a gente se encontre aí no futuro. Cara, adorei, superou a minha expectativa essa live, de verdade. Você é extremamente inteligente, assim, estudioso, né? Eu me senti super bem aqui, senti super potencializado aqui do outro lado. Também queria poder te ver pessoalmente, dar um abraço. Eu acho que a gente vive um momento muito de virada na humanidade, que é esse momento que a gente vem enfrentando aí com o Covid no mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que se fortalecer mais ainda, e falando de arte como ferramenta, eu acho super importante dizer que a gente vai se potencializar mais ainda com isso tudo, sabe? Essa avalanche vai passar, né? E a gente vai se fortalecer. E eu acho que esse elo que a gente criou aqui é um elo realmente de ancestralidade, para que a gente continue junto. E não adianta eu estar no pódio sozinho, é o que eu te falei lá no início, sabe? Eu quero ir pro game, eu tenho que estar no game, os meus amigos têm que estar comigo, os meus têm que estar comigo, a gente merece estar no mercado, a gente tem que estar nos streams, tem que estar nas televisões, tem que estar nos cinemas, a gente tem que invadir de uma forma positiva para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. E eu queria dizer que o Brasil, ele precisa da gente. A gente só vai fazer bem para o Brasil, com a nossa arte, com a nossa educação, com o nosso esporte.
e com, o nosso, com as nossas vivências, assim. Então, eu te agradecer, cara, e axé, assim. Axé e vida longa aí pra gente. Se Deus quiser, querido. Obrigado a você que acompanhou a gente aí na live, né? Obrigado mais uma vez, Luciano. Obrigado a Ana por ter feito essa ponte aí, né, entre a gente. Foi uma noite muito agradável, né? E tamo junto. Tamo junto sempre, na luta. Tamo junto. Sozinho a gente não chega a lugar algum, só junto que a gente chega. Não, e nem tem graça. Não, imagina você vencer e não ter ninguém para compartilhar com a vitória, ninguém para te aplaudir, ninguém imagina. Não tem graça. Eu tava olhando, ainda tem um minuto, eu tava olhando, algumas pessoas fizeram live em teatros, né, teatro vazio, e encenaram peça. Eu fico, gente, e você vê os atores fazendo um esforço imenso para passar, né, alguma coisa pra gente, mas é muito ruim. Eu fico imaginando, se eu fosse ator, devia ser muito ruim. Encenar alguma coisa sem plateia, sem público, sim, né? Sim. Sem ter alguém que te aplauda, que interaja contigo. Então, que o negro chegue, mas que chegue todo mundo junto, que não chegue Vamos só chegar. Vamos chegar todos. E estamos chegando. Pois Vamos com tudo. Não tem mais volta. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Valeu, Luciano. Forte abraço, viu? Valeu, irmão. Um abraço. Tchau. Obrigado a você. Tchau.